Deus. Então, Tiago, capítulo 1, versículos 12, não é? E bem-aventurado o homem que suporta, que sofre a tentação. Sofrer a tentação quer dizer, irmãos, suporta a tentação. Suporta. A tentação quer dizer também provação. Provação. Há dois aspectos aí para a tentação. Tentação de origem, toda tentação, existe tentação humana, viu, irmãos? A Bíblia diz. E há tentação maligna. A tentação maligna você só vence se estiver cheio do poder de Deus na sua vida. Está cheio do Espírito Santo, que você pode vencer a tentação maligna e dizer: sai em nome de Jesus, fora daqui. Se você tiver um crente raquítico, anêmico, esquelético, espiritualmente, o diabo vai te derrubar com um sopro. Mas se você estiver fortalecido com o alimento da palavra de Deus, não é? Com o poder do Espírito Santo, né? Da oração, não tem demônio que te derrube. Pode juntar eles todinhos, você expulsa no nome santo de Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Israel. Então é preciso suportar a tentação. E tem a tentação humana, são as provações, é o desemprego, é a doença, não é? É o desprezo de alguém, é o abandono da família, porque você é crente, viu? Isso é provação que a pessoa passa. Hoje estamos aqui na casa do Senhor, e há irmãos nossos que estão na UTI, estão no hospital há vários dias, não é? Crianças sofrendo, isso é provação. Mas aqui está dizendo, bem-aventurado aquele que suporta a tentação, suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Dê glória a Deus por isso. A coroa da vida não será uma coroa de metal, de ouro ou de prata. A coroa da vida significa que quando você é salvo, e um dia, ou para a eternidade, você vai viver eternamente. Deus vai lhe coroar com a vida eterna. Nós já temos aqui a vida eterna em termos espirituais, mas o nosso corpo, irmãos, nosso corpo não está salvo ainda não. Nosso corpo não está salvo. A Bíblia diz que nós somos formados de 3 partes. Quem pode dizer? De dentro para fora. Primeiro, olha aí, irmão, 1 Tessalonicenses 5:23, e o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. 3 partes. Então não esqueça isso: espírito, alma e corpo. É um ensino que Deus mostrou, não é? Que nessa totalidade dessas 3 partes, as 2 interiores já estão salvas, mas o corpo não está salvo ainda. Pastor, como é isso? O corpo não está salvo? Sim, não está salvo não. Não está salvo. Por que não está salvo? Porque ainda está envelhecendo, adoecendo, e daqui a pouco os bichos, os vermes vão comer se for sepultado. Mas esse corpo é tão importante, o corpo do crente salvo, irmão, não é do crente disfarçado, não, de fachada. O corpo do crente salvo tem muito valor para Deus, muito valor mesmo, não é? Não é como alguém pensa que a carne que para nada aproveita é o corpo. Não, Senhor. A carne para a qual nada aproveita é a natureza carnal, herdada dos primeiros pais. O corpo é tão valioso que a Bíblia diz, 1 Coríntios 6, 19 e 20, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Glorifique a Deus por isso, irmão. Então, quando você se olhar no espelho, viu? As mulheres demoram mais, né? No espelho, na verdade, irmão. Os homens é menos. Pode estar certo disso. Pode estar certo. O homem passou o pente no cabelo, eu passo uma escova, né? Já diminuiu os cabelos, então
é rápido, só estou no espelho para ver, pronto, acabou. As irmãs não, é um ritual. Olha o cabelo, olha como vai, sobrancelha, os olhos, não sei o quê, o vestido, a saia, fica olhando mais um tempinho, não sei quantos minutos. Pode ter irmã que passa meia hora, não sei. Pode ter alguns que é 10 minutos, outros é 5 minutos, e assim por diante. Mas quando você olhar para o espelho, lembre-se que eu estou diante do templo do Espírito Santo. Eu estou diante do templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo não é esse templo bonito, da Assembleia de Deus de Parnamirim, não. O templo do Espírito Santo somos nós, cada um é templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por isso Paulo diz, glorificai, pois, a Deus, o vosso espírito interior, não é? E o vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Daí porque, minha irmã, meu irmão, você que está assim pela internet, quando você diz o meu corpo, é uma linguagem, digamos assim, popular, comum, mas o corpo nasceu não. O corpo é propriedade de Deus, está escrito. E por isso eu não posso fazer o que quero com o meu corpo. Não, Senhor. Ele não me pertence. Você aceitou Jesus? Espírito, alma e corpo, tudo pertence a Deus. Sabe por que pertence a Deus? Para te atrapalhar? Não, para te abençoar, para te fazer maravilha na sua vida. Dê glória a Deus por isso, não é? Por isso que na Assembleia de Deus ensina sobre usos e costumes, não é? E alguém não gosta, alguém já saiu daqui e foi para outra igreja. Por quê? Porque lá é liberal, lá não se fala nisso. Mas tenha cuidado, porque o corpo não é feito para agradar você, nem a ninguém. O corpo é feito para agradar a Deus. Me lembro, já contei isso aqui, não é? No livro, um livro muito bom, do missionário, sua esposa. O título do livro é Eu Sei que Deus Responde às Orações. Que aquele casal missionário passou muitas provas, muitos problemas, e Deus respondeu a todas as orações. Mas o marido dela diz no testemunho, um dia eu estava me preparando para ir para a igreja, quando minha esposa estava diante do espelho, no quarto vizinho, e falando sozinha, está bom, Jesus? Ele ficou assim, e assim está melhor? E agora, Senhor? O que é que o Senhor acha? Ele disse, meu Deus, minha esposa está doente, deve estar doente da cabeça, o que aconteceu? Chegou lá, foi devagarzinho, disse, fulana, você está bem? Sim, meu marido, estou bem, graças a Deus. E por que você está falando sozinha? Fulano, sim, era no tempo que as mulheres usavam chapéu, viu? Graças a Deus aqui que as irmãs não estão nesse tempo, né? Cada um usava chapéu, os homens usavam chapéu. Aí imagina, eu e o pastor Otávio com o chapéuzão na cabeça, as irmãs com o chapéu na cabeça, e as irmãs tinham mais vaidade com o chapéu, viu? O chapéu delas era mais bonito. Aí a irmã estava dizendo a Deus diante do espelho, Deus, esse chapéu está bom? E se eu colocar ele assim reto, está bom? Ou assim de lado, está bom? E agora, melhorou? O marido pensava que ela estava doendo. Era não. Ela explicou, meu marido, tudo que eu tenho é Deus que me dá. Esse chapéu você comprou para mim, mas foi Deus que me deu. Então eu quero saber, primeiro se agrada a Ele, antes de agradar você. Quem pode dizer amém? Então, muito cuidado, quando for provado, não é verdade? Receberá a coroa da vida, que tem prometido aos que o amam. Quem ama a Deus, ama a sua palavra, irmãos. Quem ama a Deus, ama a sua casa. Quem ama a Deus, ama estar na presença dEle. Poucos dias chegou um casal com um problema sério em casa. Eu deixei eles falar, falou. Aí eu faço a pergunta-chave. E diga uma coisa, os irmãos têm feito o culto doméstico? Não, pastor, não. E aí está uma das maiores causas dos problemas que vocês estão passando. Porque vocês estão adorando a Deus só no templo. Não, a igreja onde você adorar mais a Deus, não é no templo, é na sua casa.
lá com a sua família. Quem pode dizer amém? Receberá a coroa da vida. E diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Ou, naquela tradução melhor, por Deus sou tentado. Ninguém diga isso. Por quê? Aí o apóstolo explica. Ninguém pode dizer, eu sou tentado por Deus. Nesse caso aqui, eu sou tentado por Deus, quer dizer, eu sou tentado para coisa ruim. Eu sou tentado para coisa que não agrada a Ele. Eu sou tentado para coisa que é pecado. Porque lá no Antigo Testamento está escrito assim, ó: e tentou Deus Abraão. E lhe disse: Abraão disse: eis-me aqui, Senhor. Toma teu filho, o teu único filho que ele teve com 100 anos de idade. E a mulher com 99. Era uma coisa impossível. Sem dúvida era a pessoa mais valiosa para Abraão e Sara, não é? Imagine, um filho impossível. Abraão, toma teu filho e vai para o monte que eu te mostrar. E chegando lá, oferece-o a mim em holocausto. Estava dizendo Deus: mata teu filho em sacrifício a mim. E agora? Abraão disse: sim, Senhor. E a Bíblia não diz se ele falou com Sara, não diz nada. Diz apenas que ele preparou o jumento chamou os 2 servos que foram com ele. Vamos lá, Isaac, vamos lá, meu filho, vamos para um monte ali para adorar a Deus. Não sabemos como estava o coração daquele pai. Sem dúvida alguma, estava partido, estava doendo, mas ele queria obedecer à voz de Deus, ainda que custasse a vida do seu filho. E o trecho diz: e tentou Deus Abraão. Eu pergunto a você, Deus tentou para o mal? Não, Senhor. A tradução correta não é aquela, e provou Deus Abraão. Quando a coisa é assim, provou Deus Abraão. Mas quando, sim, e ele foi, levou o filho, né? E chegando lá, já perto do monte, o Isaac, um rapaz por volta dos seus 17, 18 anos, disse: pai, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde está o cordeiro? Hein? Abraão deve ter com aquela dor lá dentro: meu filho, Deus proverá cordeiro para si. Dê glória a Deus. Cordeiro Deus proverá. Chegando no monte, Isaac, meu filho, prepara o altar. Isaac sabia, preparou tudo direitinho, colocou a lenha, amarrou e disse: e agora, pai, cadê o cordeiro? Meu filho, se deite aí em cima. Ele era um rapaz, podia ter dito: pai, que negócio é esse? O Senhor disse que era para adorar a Deus, e o cordeiro Deus ia providenciar. Como é que o Senhor manda subir aqui? Não, ele não fez isso. Ele deitou-se em cima. O pai o amarrou como amarraria um carneiro, e pegou o facão, levantou bem alto para degolar o seu filho em holocausto. Aí quando ele levantou a mão, o anjo do Senhor gritou: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que temes a Deus. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. Viu? Foi uma prova de Deus para aquele homem. E quando Isaac saiu dali, Abraão soltou, quando viu, tinha um cordeiro enganchado no mato pelo chifre. Pegou o cordeiro e ofereceu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tentou nesse sentido, provou. Agora, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Está vendo? Ser tentado, levado pelo mal a tentar alguém. E a ninguém tenta, quer dizer, a ninguém ele tenta para o mal. Ele pode provar alguém para o bem. Por isso ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Dê glória a Deus por isso, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Então, agora vocês vão ver o processo da tentação, irmão. Vocês vão ver agora como é que a tentação age. Veja, para você se prevenir. Aí explica: mas cada um é tentado para o mal. Primeiro,
Primeiro, são 4 passos. Primeiro, quando é engodado pela sua própria concupiscência. Então, primeiro, ele é atraído, tá vendo? Atraído pela concupiscência. O que é atrair? Por onde é que atrai? Essa atração se dá por onde? Pelos sentidos que nós temos no nosso organismo. A pessoa é atraída pelo olhar, é muito comum, não é? Ser tentado, o homem ser tentado vendo uma mulher bonita, sensual, que atrai, aí ele é atraído, viu? Atraído. Alguém é atraído para ir a um filme pornográfico, na internet, liga a internet, as redes sociais, aí aparece lá uma coisa sugerindo pornografia, ele é atraído. Segundo passo, ele é engodado. Engodo, irmãos, quer dizer engano, atração ilícita, é como colocar um anzol. Ele é atraído pela visão, é atraído pela audição, não é? Pela audição. Por exemplo, Eva, no paraíso, foi tentada primeiro pela audição, não é? Eva, quando ela olhou, o diabo incorporado na serpente, foi pela audição. Depois, o diabo disse, pela voz, pela audição, pela boca, não é verdade? Deus disse que vocês não podem comer daquela árvore. Ele disse que comer morre. Não morre não. Olha a tentação. Olha aqui o fruto. Está vendo? Veja como é bonito. Foi tentado pela visão. Agora prove. Foi tentado pelo paladar. Está vendo? Pelo paladar. E chamou Adão. Adão, olha, você precisa ver que coisa maravilhosa, meu filho. E Adão foi burro, foi besta, né? Foi mole. Eva foi tentada pelo Satanás, um querubim. E Adão, quem derrubou ele foi só uma vozinha da mulher. Adão, é bonito, é lindo, meu filho. Pronto. Foi atraído e engodado, está vendo? Atraído e engodado, ele também. Engodo, está entendendo? Pelo tato também, pelo toque. Está entendendo? Atraído e engodado. Então, primeira coisa é atraído. Segundo, engodado. Atraído, depois enganado. Eva foi atraída com Adão. Engodado, enganado. Não vai morrer não, vai morrer não. Vocês vão ser iguais a Deus. Engodado, segundo passo, né? Terceiro passo, depois, havendo a concupiscência, dado à luz o pecado, a concupiscência. O que é concupiscência? É desejo carnal. Geralmente desejo carnal intenso, pela concupiscência, como diz 1 João, não é? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, não é? A pessoa é atraída por isso, não é? Atraído por isso, foi atraído, engodado. Aí, veja só, até aí o crente não caiu, ele está atraído e está sendo enganado, mas não caiu ainda. Agora, quando a concupiscência é concebida, aí vem a concepção, meus irmãos, a concepção do pecado. Você ser tentado não é pecado, mas quando você dá lugar, já na sua mente já está concebendo, dando a luz ao pecado, está vendo? É o terceiro passo. Quarto ponto, dá a luz ao pecado. Até pensar, você ainda não caiu. Há um processo. Mas, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. Dá à luz o pecado, é o quarto passo para a tentação. Vai gerar o pecado. Sim, agora dentro da sua cabeça já é gerado o pecado. Viu? Já é gerado o pecado dentro da cabeça. Jesus disse, se um homem olhar para uma mulher, pensando em adulterar com ela, já adulterou no seu coração, ou seja, no seu interior, já pecou. É o pecado por pensamento, é o adultério mental. Aí quando olha para uma rede social e fica olhando, já tem o pecado virtual, o adultério virtual, que muitos têm caído, levam ao adultério real ou físico, não é verdade, irmão? E qual é o último passo então nesse processo da tentação? O pecado sendo consumado, ou seja, praticado ou imaginado
de uma maneira intensa, gera a morte. A morte espiritual. Deu para entender o processo? Atraído, engodado, enganado, não é? Concebido o pecado, dá à luz o pecado, na mente ou na prática, e por fim, pecado sendo consumado, produz a morte. Que morte? Aqui fala da morte espiritual. O que é a morte? A morte é a interrupção da vida. Então, existem dois tipos de morte: morte física e morte espiritual. Alguns, por causa do pecado já praticado, encontram dois tipos de morte: física e espiritual. Alguém morre tomando cachaça, alguém morre tomando droga, alguém morre se envolvendo com a violência e outras coisas, não é? Mas aqui fala mais da morte espiritual, que é a separação de Deus. A morte física é a separação da vida, do processo da vida biológica. E a morte espiritual é a separação da fonte da vida, que é Deus, que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus a não ser por mim. E aí vem a última exortação: não erreis, meus irmãos, meus amados irmãos, não erreis, quer dizer, não erre, diante desse processo da tentação. Aí o que Jesus diz? Como evitar a tentação? Mateus 26, 41, Jesus diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmão, tanto faz a carne do novo convertido, como do membro da igreja, como o membro do ministério, diácono, presbítero, evangelista, pastor presidente, a carne é fraca, não tem conversa. Jesus disse: então, você, para não cair em tentação, primeiro não é nem orar, é vigiar. Mas é vigiar e orar ao mesmo tempo. Mas o verbo vigiar vem na frente, vigiar de olhos abertos. Você percebe uma coisa, não é? Me lembro que eu era secretário Natal, secretário de planejamento ou da administração, um dos dois. Aí chegou uma mulher lá querendo me tentar, sabe? Mas tinha uma coisa. Essa Bíblia eu botei aqui em cima do meu birô. Quando ela chegou pensando que ia me pegar, já viu a Bíblia assim: você é crente? Sou crente em Jesus, da Assembleia de Deus, quer que deseja. E eu percebi: Deus te abençoe, e aceita Cristo como Salvador, e pronto. Como eu contei aqui um dia desse, eu era pró-reitor da universidade, eu digo isso para a glória de Deus. Aí recebo um telefonema: professor? Pois não, é fulana. Sim, eu conhecia. Vai sair com quem hoje à noite? Sabe minha resposta? Bem rapidinho: com minha mulher. Pá, pronto. Não erreis, meus irmãos. Se você for dialogar com o diabo, não, por que você está perguntando isso? O que é que você quer? Não, com a tentação você não brinca, com o diabo você não dialoga, você expulsa logo em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Manda fugir logo, cai fora. Louvado seja. Fui tentado também na área do dinheiro. Na área do dinheiro. Essa aí foi para valer mesmo, sabe? Eu era secretário de administração do Natal e o processo de licitação era comigo. Ou seja, toda compra da prefeitura, pequena não, a pequena era uma coisa mais simples, mas de milhões de reais, era comigo. Eu que fazia o processo, publicava no jornal, e no dia que as empresas compareciam, eu que estava lá para coordenar o processo, não era o prefeito. Você sabe que aqueles caminhões de lixo, né, Ivan, aqueles chamados Cuca, que roda assim? Então o prefeito mandou fazer uma licitação para 10 caminhões daquele. Era dinheiro, irmão. Na época parece que era 2 milhões, os 10, né?
Então, preparei tudo, o jornal, chegando perto da data da licitação, quando as empresas vão apresentar dentro de envelope fechado o preço e as condições para fornecer aquele bem para o órgão. Eu recebo uma visita. Pois não, cidadão simpático. Bom dia, professor. Bom dia. Pode sentar. Liguei para a secretária. Traga aí um cafezinho, água. Ofereceu. O que é que você deseja? Ele disse, minha Bíblia está lá, viu? Minha Bíblia está lá. Aí o homem disse, professor, eu faço parte da empresa, uma empresa de Macau, que está aí na licitação para oferecer os caminhões à prefeitura. Tinha umas 3 ou 4 empresas, sabe? Que ia oferecer. Pois não, o que é que o senhor deseja? O senhor gosta de lagosta? Olha como vem a tentação. O senhor gosta de lagosta? Eu gosto. Então, meu presidente da empresa mandou convidar o senhor para passar um fim de semana lá, no hotel com a sua família, tudo pago com a nossa empresa. E foi, porque assim, é o seguinte, porque nós estamos nessa licitação, então ele me mandou perguntar ao senhor, como é que a gente faz para ganhar a licitação? Eu não, apesar de ser bem novo naquela época, mas já tinha sinal aqui acendendo. De como é? O senhor não sabe, o senhor presidente não sabe como é que ganha a licitação? Deixa eu lhe dizer como é. No dia da votação, da escolha lá da empresa, ele, seu representante, esteja presente. Vai ser aberto o envelope. Todos serão abertos diante da comissão, publicamente. Vai ser lido cada um. Quem oferecer melhor condição e melhor preço, vai ganhar. É assim, senhor. Não, mas o que é que a gente faz para ganhar? Não sei o quê. Aí eu percebi, eu estava sentado, né? Me levantei e disse, o senhor está vendo aquela porta ali, para onde você entrou? Então o senhor se levante e saia depressa daqui. Saia. Ele saiu, me desculpe, saiu todo desconfiado. Aquilo é uma tentação. Eram milhões que eu podia ganhar, meu irmão. Milhares, aliás, eu dizia, 2 milhões, ele dava 10 ou 20%, era arruma de dinheiro. Não, senhor. Passei, foi por 10 cargos públicos para a glória de Deus. Cada um mais importante do que o outro. Deus me promovendo, sabe? Mas nunca você viu no jornal uma notícia. O secretário Alinaldo, o pró-reitor, não sei o quê, desviou o dinheiro, fez não sei o quê, para a glória e honra do nome de Jesus. Porque cada cargo daquele, eu convidava Jesus para estar na minha frente e oferecia o cargo a ele. É assim que tem que fazer. Não erreis, meus irmãos, diz aqui o texto, não é? Aí diz assim, toda boa dádiva, toda boa dádiva, quer dizer, tudo que é bom para nós, toda boa dádiva, todo dom perfeito, sabe de onde vem? Vem do alto, vem de cima, descendo do Pai das luzes, que é Deus, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Dê glória a Deus, meu irmão, por isto, não é? Segundo a sua vontade, Ele nos gerou, está vendo? Aqui falando em tentação, depois diz, olha, tudo que você tem de bom vem dEle, não perca esse relacionamento com Deus, viu? Vem dEle, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fosse como primícias das suas criaturas. Eu dou glória a Deus, vocês dão também? É isso, mas está o processo da tentação. Só cai quem quer. Você não pode evitar de ser tentado assim, de princípio, porque até Jesus foi tentado. Não foi? E como foi que Jesus venceu a tentação? 40 dias e 40 noites sem comer. Veja, o diabo tenta em você no seu ponto vulnerável, seu ponto fraco. Se ele sabe que você não vai ceder para roubar, ele não vai tentar nisso não. Ele percebe se você é uma pessoa que fraqueja, ele vê as suas intenções, ele é um psicólogo tremendo. Você tem intenção sexual, sexo ilícito, ele vê se você frequenta na internet aquele site pornográfico, aquela conversa, não sei o quê, se você vê revista, aí ele já sabe, esse crente aí,
o ponto fraco dele é o sexo. Vou investir aí, não é? Ou pode ser o dinheiro, ou pode não ser dinheiro nem sexo, pode ser orgulho. Pode ser orgulho, querer ser orgulhoso, querer ser mais do que os outros, bater, como disse um dirigente de congregação, sem juízo, sem sabedoria. Aqui quem manda sou eu. Que besteira, nunca mais ele dirigiu congregação. Porque você tem que bater, aqui quem manda é Jesus. Louvado seja Deus, não é o pastor Arinaldo, não. Aqui quem manda é Jesus. Quando você vê uma pessoa orgulhosa, eu já analisei à luz da psicologia. Todo orgulhoso é fraco. Sabia, irmão? Todo orgulhoso é fraco. Eu pensava que o cara orgulhoso é o cara forte. Não. Todo sujeito que é orgulhoso, que quer ser mais do que o mundo, ele está escondendo a sua fraqueza moral, a sua fraqueza emocional, a sua fraqueza interior. A psicologia explica isso. Quando você é uma pessoa segura, tranquila, equilibrada, você não tem medo de ninguém tomar o seu lugar. Mas quando o sujeito é orgulhoso, ele está querendo espantar as pessoas. Não briga comigo não, que eu sou o tal. Eu sou maior do que todo mundo, eu sou o cara. É porque ele é fraco. É porque ele é fraco, ela é fraca. Não precisa. Deixe que Deus lhe apresente as outras pessoas. Deixe que Deus lhe promova. Você não precisa se promover. Tá bom, meu irmão? Então cuidado, porque a Bíblia diz, depois do orgulho vem o quê? A queda. E depois da humildade vem a honra. E diz mais Tiago, os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Amém, querido? E Deus nos ajude a levar essa palavra. Como dizia o pastor João Batista, de saudosa memória, só perdeu quem não veio.